Olá, gente, boa tarde. Hoje a gente está em nosso encontro semanal. Vamos falar sobre como utilizar o ano agrícola para análise dos seus resultados. Boa tarde, Fraga, tudo bom? Como que passaram da semana anterior? Semana passada a gente falou sobre os 3 pilares da gestão, que tudo se resume, tudo que nós fazemos cai nos 3 pilares, que é a preparação, o planejamento e o procedimento. Todas as atividades de um gestor caem nisso. E quando a gente erra, quando tem falhas em algum desses pilares, é porque a gente não esqueceu de observar ou a preparação, ou o planejamento, ou o procedimento. Eu até tenho uma situação que aconteceu comigo. Toda terça-feira eu faço boa tarde, Júlio, tudo bom? Eu faço os pagamentos, né? Eu defini toda terça, toda semana eu faço os pagamentos. E ontem, e hoje eu terminei de fazer os pagamentos hoje na quarta, ontem eu não consegui, porque como eu ia pra Rural à tarde, lá pro escritório, pra quem não sabe, o escritório fica em Campos de Júlio, eu moro aqui em Sapezal, Mato Grosso, e eu não consegui. Boa tarde, Thaís. E eu não consegui terminar ontem, fiz as transferências, mas os agendamentos boletos finalizei hoje. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, onde que eu falhei? E fui analisar. E eu vi, foi na preparação. Eu fiz a preparação ontem, em vez de eu ter feito na segunda. Porque na segunda eu fiquei muito envolvida com o site novo ficou pronto. E acabei não conseguindo fazer a preparação. Então eu falhei no primeiro P, que foi a preparação. Mas a gente dá, né? Sabe analisar o que tem que ser feito, de pronto, o que pode deixar para depois. E aí, por isso a sensibilidade do gestor em saber o que pode ficar para depois, o que tem que ser feito imediatamente. E eu escolhi, então, fazer as transferências, vendo que eu não ia conseguir fazer tudo na parte da manhã. Falei, faço as transferências e quando eu voltar do escritório eu faço os agendamentos de boleto. Mas eu cheguei muito cansada, porque terça e quarta eu faço academia 4h30 da manhã, geralmente. Só se o Matheus não tá aqui, que daí eu vou mais tarde. Desculpa, 5 horas. Eu acordo 4h30 e vou 5 horas. E eu tô indo dormir muito tarde, as crianças estão de férias e acaba que elas vão dormir mais tarde um pouco. Só que está me desgastando um pouquinho. E eu não consegui trabalhar depois que cheguei do escritório ontem, eu tive que dormir. Dormi, na hora que as crianças ficaram com sono, elas me chamaram, fiz elas dormir e voltei. E por isso até que eu não fui pro escritório hoje, que hoje eu iria também. Mas eu falei, não, deixa eu dar uma descansada hoje, amanhã eu vou. Porque realmente eu tava bem cansada. O nosso corpo sente muito, né, gente? Então a gente tem que ficar alerta e não deixar desgastar a ponto, às vezes, de precisar tomar alguma medicação, algum soro. Eu já já fui internada várias vezes por desidratação, por eu exceder o meu corpo, o limite do meu corpo. Então, assim, eu tento sempre cuidar, porque às vezes eu esqueço de beber água, durmo pouco e as coisas vão indo, né? Vai acumulando, chega um ponto que seu corpo pede altas, né? Dizendo as nossas brincadeiras antigas. Então, foi isso. Como eu falei na preparação, finalizei hoje. E hoje nós vamos falar de um tema bem legal. O ano agrícola, né? O ano agrícola, no Brasil, ele não é padrão, tá? Cada região estabelece um período que entende ser ideal para o seu ciclo. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, esses dias até eu vi um amigo meu, o Thiago Mantovani, postando. Eles começam dia 1º de julho o ano agrícola. Então é de 1º de julho do ano a 30 de junho do outro ano. Então o ano agrícola deles iniciou-se tem 13 dias agora. Aqui no Mato Grosso, quando eu comecei sem muita instrução, indo atrás, tentando entender, na minha lógica, pegando quando a gente inicia as compras, as despesas da safra de soja aqui, eu iniciava meu ano agrícola aqui no Mato Grosso dia 1º do 8 e encerrava 31 do 7.
Só que aí quando eu fui trabalhando, comecei a trabalhar com a Rural, olhando os sistemas dos nossos clientes, eu fui vendo que o parâmetro que na maior parte deles, na maioria deles, o ano agrícola aqui, o pessoal elegia dia 1º de setembro. Então eu peguei e mudei todo o meu parâmetro do meu sistema e comecei a adotar 1º e se encerra de 31/8. E para que serve esse ano agrícola? O que é? Como eu falei, vocês têm que analisar quando vocês começam a ter as despesas, né? Ou as receitas, dependendo da atividade. Às vezes é uma cultura permanente, ela é diferente um pouquinho. Mas geralmente quando começam as despesas daquela atividade é quando inicia o ano agrícola. Aí geralmente inclui-se safra, safrinha, o ciclo às vezes tem até terceira safrinha, né? Hoje em dia nem se fala mais em safrinha por conta de tecnologia, já é safra mesmo, então às vezes tem 3 safras na sua fazenda dentro de um mesmo ciclo de ano agrícola. Aí você só divide ele em safras, né? A cada safra você vai marcando a qual cultura, a qual atividade pertence àquela compra ou àquela receita. Eu vou explicando aqui, vocês vão entendendo melhor no final. Eu vou mostrar meu sistema aqui, que daí vai dar para vocês verem bem certinho como que funciona essa questão do ano agrícola. Boa tarde, Jennifer, tudo bom? O gado, ele é um pouquinho diferente. Geralmente, o pessoal da pecuária pega o ano civil mesmo, de 1º de janeiro a 31/12, certo? Porque, e aí geralmente nesse ano acontece umas 2 a 3 vendas, né? Diferente da agricultura, que você planta, colhe e vende. Aí vai para outra, planta, colhe e vende. Aí às vezes vai para a terceira, planta, colhe e vende, né? E aí fecha o ciclo do ano agrícola. No gado, não. No gado, como você compra, deixa ele, né, engordar ali. E aí no ano você pode fazer várias compras de gado. E aí você fecha os seus lotes geralmente em 2 ou 3 vendas durante o ano. Eles entendem melhor manter o ano civil. E como que isso interfere na sua análise de gestão? Por que eu tenho que usar esse ano agrícola? Muita gente, eu já vi em cursos que eu faço, eles não concordam, eles querem utilizar o ano civil. Mas assim, lembra que eu falei que para você determinar seu ano agrícola, você tem que pegar quando começam as despesas da sua atividade? Então, se você pegar o ano civil e encerrar sua análise do seu resultado, o que é a análise do resultado? Antes da gente pegar a implicação do ano agrícola. Alguém sabe o que é o resultado da fazenda? Como que eu faço essa análise? Assim, quando eu falo que eu tenho que utilizar o ano agrícola para eu analisar o meu resultado, o que eu levo em consideração para eu chegar no resultado? Alguém sabe? Acho que a gente já falou isso algumas vezes, mas o ano passado, esse ano a gente ainda não abordou essa questão do DRE. O resultado, gente, é assim, é receita menos despesa é igual o seu resultado, certo? Não vou falar lucro, porque se der negativo é prejuízo, né? Se der positivo aí é o lucro. E aí depois disso tem os investimentos, é uma coisa mais complexa. Mas a base simples é receita menos despesa igual resultado. Se eu pego do ano civil, numa atividade agrícola, onde ela se inicia dia 1º/9, como é o caso nosso aqui, onde a soja começa a ser plantada dia 15/9 aqui no Mato Grosso, e eu faço a análise daquele meu ano civil, para eu ver se a minha fazenda está dando lucro ou não, pode ser que vai ficar muito distorcido. Pode ser não, vai ficar muito distorcido. Por quê? Porque às vezes eu vendi nesse ano um soja que eu tinha no meu estoque do ano passado. Então vai entrar na receita desse DRE desse ano, vai dar positivo. Só que às vezes esse ano eu tive foi um prejuízo, mas é porque eu incorporei a receita do ano anterior. Tá vendo? Então assim, tem que se fazer a análise levando em consideração o seu ano agrícola. E não tem que ser perfeito não, gente. Estabelece um parâmetro e continua para sempre com ele, vamos dizer assim. Eu mudei, até falei aqui no início que eu mudei, mas é porque eu ainda estava no início, eu ainda nem começar, na época eu não tinha esse hábito de fazer análise de resultado, era uma
gestão muito crua, muito no início, né? Eu estava começando a entender o processo, a analisar, e aí pra mim foi simples porque eu ainda não tinha nenhum DRE finalizado, feito. Depois que eu fui aprender, quando eu fiz o curso de pós-graduação, meu MBA em contabilidade e gestão de agronegócio, depois eu fiz o curso só para aprender, específico, só para aprender a calcular os custos da atividade agrícola. E aí sim eu formatei o meu modelo de DRE e continuo até hoje fazendo a comparação entre uma ano agrícola e outra, entre uma safra e outra, para saber qual dá mais renda, qual que dá menos renda, qual que é mais custosa, né? Tem um custo maior, qual que despenda mais investimento, qual que despenda menos investimento. E então, assim, para mim eu podia mudar, mas no momento que você começa a analisar seu resultado, escolher um período para fazer análise de ano agrícola, não mude. Porque quando você for fazer uma comparação de um ano posterior com o ano anterior, com parâmetros errados, ou melhor, parâmetros diferentes, não vai dar uma comparação correta, tá? Fica 100%, esse ano agrícola fica 100% só realmente aquele ano agrícola. Não, gente, não fica. Só que quando você estabelece esse período e vai sempre pegando ele, às vezes a diferença de um compensa o de outro e fica mais próximo da realidade. É muito difícil os números matemáticos traduzirem de forma nua e crua a nossa realidade. Então, é por isso que são estabelecidos alguns critérios para tentar representar o mais próximo possível da nossa realidade. Né? Ó, o Samuca. Ali, ó. Ele até comentou que quando chega nesse nível, a gestão já está bem madura. Exatamente, já está bem madura. Quando você começa a entender qual é a sua receita, o que compõe a sua despesa. E é uma coisa tão simples, gente, tão simples. Mas, assim, quem está nessa atividade sabe que é meio complexo na hora do beabá mesmo, na hora que você fazer. Eu vou mostrar aqui o sistema para vocês entenderem como que a gente faz. Eu posso até mostrar, se vocês quiserem. Coloca aí, queremos ver, eu mostro aqui como eu comecei e como eu tô hoje, para vocês verem uma diferençazinha. E o ideal é sempre que, para quem não faz essa análise de resultado, quer saber a receita, menos a despesa, qual é o resultado do seu ano agrícola, começar da forma mais simples possível, sem dificultar muito. Porque o que dificulta? É que quando você vai fazer o seu DRE, ele desmembra, por exemplo, as despesas, os custos variáveis, as despesas fixas. Aí começa, o que é custo variável? O que é despesa fixa? Aí vai vindo esse turbilhão de dúvida. Isso aí a gente vai trabalhando mais aqui nas lives seguintes, a gente pode trabalhar melhor esses conceitos. Então, assim, quando a gente começa, surgem muitas dúvidas. Aí depois você vai melhorando, aprimorando. Por isso que a gente está desenvolvendo aqui uma metodologia. Até ontem eu participei de uma live surpresa, assim, eu entrei sem pretensão nenhuma e ela me chamou, porque a gente está desenvolvendo uma metodologia em conjunto com uma universidade, a Uniai, para poder passar tudo o que a gente sabe de uma forma bem objetiva e simples, para vocês conseguirem fazer os seus resultados. Vai ser bem interessante isso aí, gente. Acompanha que tem bastante novidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu primeiro DRE, tá? E aí vocês vão entendendo melhor, a gente vai tentando captar melhor essa questão, o conceito de ano agrícola. Para quem é pecuarista, igual eu falei, não compensa ficar dificultando não, tentando achar, mas eu compro mais nessa época, eu tenho mais despesa nessa época, eu vou começar nesse mês. Não, pega o ano civil que dá bem o resultado das suas vendas, das suas receitas e tudo mais. Deixa eu abrir aqui o nosso DRE primeiro. E aí eu vou... Tem um modelinho bem simplificado. Quem me mandar no direct que quer o DRE, eu mando esse aqui bem simplificado, tá? Que daí, às vezes, vocês começam a fazer por ele. É muito simples. Muito, muito simples mesmo, gente. E eu vou mostrar como que eu comecei. Custo de produção, tá aqui. Ó, eu vou mostrar ali. Eu tenho até... Peraí, vou virar aqui, né? Acho que dá pra vocês verem aqui, ó. Ó, eu comecei lá em 2019, tá vendo? 20 e 21. 21, 22 eu ainda não fechei porque termina agora, né? Em setembro aí eu vou fechar soja e milho junto. Mas eu sempre faço separadinho, eu fazia, né? Mas eu ainda continuo fazendo porque
Pra quem tem toque, gente, pra algumas coisinhas, a gente não... E eu acho tão bonitinho, eu vou abrir aqui, ó, como foi lá na época. Esse que tá aparecendo aqui é o modelo simplificado hoje. Aqui, ó, gente, ó, a gente divide tudo que as despesas. Esse aqui, como eu aprendi lá na minha pós-graduação, é aquela coisa, você aprende, já aplica, porque depois você não vai fazer nunca mais se não aplicar na hora. Ó, aí a gente dividia, achava, aí eu peguei um percentual aqui, eu fiz por aqui mesmo, ó. Milho, eu coloquei mais ou menos 40% da receita da despesa, soja mais ou menos 60%, dividi, né, a despesa operacional nessa. Aí eu faço essa análise por talhão, gente, olha que bonitinho que fica. Ele sai por talhão tudinho. As despesas operacionais do talhão eu tenho no meu sistema, olha aqui. O meu sistema, tá vendo? Ele também divide, ó, o ano agrícola e depois ele divide a safra. Por quê, gente? Porque às vezes você acha que a sua maior receita é na safra de soja e na realidade é de milho, assim por diante. Ó, e o gado, fica tudo divididinho. Então aqui ele já me dá um relatório resumido, eu pego por aqui, por talhão, a gente coloca todas as atividades aqui. É muito bacana. Então por aqui a gente consegue fazer uma análise por talhão. Aí ele faz o DRE, ó, de cada talhão. Tá vendo? Bem interessante. Aí vê qual o ponto de equilíbrio. Depois a gente traz pra cá e faz um resuminho de tudo. Isso aqui foi como eu comecei fazendo, e a gente foi aprimorando. Hoje, eu faço no modelo da Agromove, que eu tenho parceria com o Alberto, né? A gente é cliente deles. Eu vou abrir aqui só pra vocês verem. A gente faz uma análise mais complexa. Ai, peraí que tem que entrar aqui. Vamos lá. Já vai entrar aqui. Ele faz uma análise diferente aqui. Tá carregando. Eu peguei aqueles dados, inseri aqui, tá vendo? Aí ele já faz aqui. Aí aqui ele já tem o EBITDA, o EBIT, o NOPLAT, o fluxo de caixa operacional. Aí ele já foi fazendo um modelinho mais complexo. Entendeu? Mas isso tudo demanda muita maturidade, tá? Eu oriento começar no modelo bem simples, ó. Tem esse aqui que é bem... Eu até pus ele, até o NOPLAT. Não é tão simples assim. Às vezes eu posso enviar, mas pra vocês, esse aqui, ó. Quem me mandar no direct lá falando que quer, daí eu mando esse modelinho aqui, ó. Tá? Se tiver alguma dúvida, aí vai perguntando. Que daí consegue ter uma noçãozinha do seu resultado. E cada item tem um significado que a gente pode ir trabalhando, fazer uma live específica sobre EBIT, mas assim, para ir aprofundando para quem quer aprender a fazer. Mas quando eu comecei, eu nem usava esses conceitos, né? Eu era mais bem básica mesmo, ó. Era receita menos custo operacional, que dava margem de contribuição, menos os custos de despesas fixas, que dava o resultado. E aí por ali a gente já analisava. E quando a gente faz por talhão, aí eu passo pro técnico agrícola junto com o meu esposo, aí eles fazem a análise. Aqui eu não vou mais plantar soja porque a gente já investiu muito e não dá retorno, vamos fazer um plantio de sorgo, vamos plantar milheto, vamos pôr gado, e aí você consegue fazer para conseguir melhorar tanto a utilidade da sua propriedade quanto quanto dar mais resultado financeiro, né? Porque às vezes você tá investindo achando que tá tendo retorno, mas às vezes um talhão cobre o custo do outro, né? Um talhão tá dando muito resultado e tá mascarando o pouco resultado do anterior. E assim é do ano agrícola também, gente. Se você não utiliza aqui, ó, o Samuca falou, para quem é da pecuária, o calendário de análise é trimestral. Ele faz a análise trimestral, mas para fechar o ano agrícola, pode pegar o ano civil, né? Daí pode fazer igual a gente, fecha trimestre por trimestre para saber o resultado do trimestre, mas depois você fecha do ano total. Porque daí eu faço, por exemplo, análise do soja, faço análise do milho, depois eu faço análise do geral. Por quê? Tem aqui, Samuca, umas vertentes assim. Tem quem faz os rateios, porque tem coisa que a gente não consegue
falar, ah, esse aqui é despesa do soja, ah, esse aqui é despesa do milho, ah, esse aqui é despesa do gado, ah, esse aqui é despesa da horta, ah, isso aqui é despesa, não sei, outra atividade aí da piscicultura, enfim, né? Às vezes a pessoa tem várias atividades. Porque são despesas gerais, né? Por exemplo, um funcionário que trabalha em todas as atividades, a energia da fazenda, o que mais pode ser? Às vezes o próprio combustível é difícil de você parcelar. Pode fazer uma regra, uma proporção lá de rateio, mas ela nunca vai representar 100% da realidade. Então, tem pessoas que utilizam regras de rateio, que às vezes são até bem complexas, pela hora de trabalhada naquela atividade, às vezes pega pelos meses, proporcional aos meses trabalhados. Eu pegava mais ou menos pelo percentual da receita, daí eu dividia a despesa. Fica errado? Não fica, mas não representa 100% da realidade e acaba distorcendo um pouquinho mais da realidade. Aí como que o pessoal faz? Quem é contra essa vertente de usar os rateios para essas despesas gerais? Eles fecham o resultado da atividade, pegando a receita daquele ano agrícola daquela atividade, menos a despesa específica, que são os custos variáveis daquela atividade, daí dá o resultado da atividade. Daí ele compara as atividades. Aí todas as atividades que ocorrem naquele ano agrícola que você determinou, vão ter os resultados aqui em cima. Aí aqui embaixo você vai pegar possíveis receitas gerais. Às vezes você vendeu, por exemplo, uma máquina agrícola que é de toda a fazenda, daí ela vai entrar na receita geral aqui, não vai entrar nem na receita do soja, nem do gado, nem do milho. Vai entrar bem aqui embaixo nas receitas gerais, certo? Possíveis receitas aqui, que seja de toda a fazenda. As despesas gerais que é de toda a fazenda. Por exemplo, essas que eu falei, folha de pagamento geral, a fixa, né? Se for um safrista, aí você sim consegue colocar específico para aquela cultura que ele trabalhou. Mas se é uma mão de obra fixa que é da fazenda, vai trabalhar em todas, possivelmente, né? Aí você vai colocar essas despesas gerais aqui. Aí então você vai somar o resultado daquelas atividades lá de cima com a receita geral aqui, menos as despesas gerais, aí vai dar o resultado do seu ano agrícola. Fica muito mais próximo da realidade. Porque às vezes, quando você rateia essa despesa ou essa receita aqui por alguma regra que você criou, porque você vai ter que criar ali alguma coisa, igual eu falei, ou por hora trabalhada, ou por meses envolvidos naquela atividade, ou por grau de complexidade, ou por questão, ou pelo percentual da receita em relação à receita total, enfim. Mas nunca vai representar a realidade daquela fatia do seu ano, da sua safra, né? Fatia do seu ano agrícola, ou seja, da sua safra. Porque às vezes você vai estar incorporando, né, alguma despesa numa proporção equivocada naquela safra e vai dar um resultado errado ali. Pode ser que dê um resultado a mais, pode ser que dê um resultado a menos, e aí você nunca vai saber se realmente ela tá dando aquele resultado correto. Ó, a Marina falou, consultoria particular preciso. Marina, vamos conversar, né? Às vezes a gente consegue te dar auxílio aí, te apoiar, né? Eu tenho bastante clientes iniciando, até a Débora, minha amiga, comadre, amiga minha desde o pré, ela era farmacêutica e vai começar a trabalhar com o marido dela agora, lá em Querência, Mato Grosso, e a gente tá começando um trabalho de consultoria junto com ela e todo esse entendimento, né? O primeiro passo com ela, que eu tô trabalhando, por exemplo, é ela fazer a análise de todas as despesas mensais e periódicas, né? Porque eles não têm isso anotado. Quando não tem isso anotado, acaba perdendo. Teve um caso de uma outra cliente minha que eu tava fazendo, dela era acompanhamento do livro Caixa que eu tava fazendo. A coitada até chorou no dia que ela me falou, porque ela é a tesoureira da fazenda, um grupo dela bem grande. E ela chegou em casa um dia, coitada, não tinha energia. Porque ela tinha esquecido de pagar a conta da casa dela com tantos problemas que tinham lá na fazenda. Muito focada na questão do livro caixa, focada demais, porque ia deixar acumular muito. E até eu entrei nessa pra ajudar ela, fiz alguns lançamentos, as folhas de pagamentos do ano passado inteiro, enfim. Fomos fazendo, e ela foi fazendo esses mutirões e a coitada esqueceu. Se ela tivesse aquela planilhazinha bem básica ali, acompanhado, feita a marcação, tirasse os dias das semanas para fazer cada coisa, ela não tinha chegado nesse nível, né? Mas é assim mesmo, é maturidade, cada um tem um time, né? A gente tá aqui é pra isso, porque, gente, o que mudou pra mim, pra minha vida, pra vida do meu esposo,
dando mais segurança, porque nós começamos na fazenda financiado tudo 100% do meu sogro. E até hoje ele ajuda muito, assim, a gente tem parceria com ele aqui, sempre tá presente, dando orientação, claro, tá aqui. Mas, assim, a gente era muito cru, não sabia nada, meu esposo trabalhava só de peão para ele antes, né? Não tinha esse tino de gestão, compra e venda, e é muito dinheiro envolvido, aí te dá até dor de barriga às vezes, meu pai do céu. Então, assim, eu falei, gente, nós temos que parar com essa agonia, eu não quero isso mais não. Eu gosto mais de segurança, eu gosto de ter uma vida estressante no sentido de sempre ter atividades, né? Porém, na parte financeira eu gosto mais de segurança, e a atividade agrícola te dá esse frio na barriga por conta de muitos investimentos. Então foi onde eu fui buscar ajuda, fui buscar orientação, estudei e vi a necessidade de passar isso pra frente, porque faz muita diferença. E é coisa muito básica, gente, é básica. Até o meu método é o SOR, simplicidade, objetividade com base em resultado. E fazendo esse beabazinho aqui, fazendo o seu DRE, analisando e tomando decisões com base nele, porque não adianta também ver um resultado negativo e esconder ali, né? Vai ficar assim, ó. Mas o negócio tá aqui atrás acontecendo e você tentando tampar. Não adianta. Então, assim, é ter consciência do que você tá fazendo errado. Um exemplo. Eu vejo muita gente, até no grupo do Mastermind, tem muito hábito de pegar o custeio. E quem tá na atividade tá vendo a dificuldade que tá para pegar custeio agrícola, né, gente? Eu não sei com vocês, mas assim, documentação, tá bem complicado, o recurso tá escasso. Então, o ano passado mesmo, nós não conseguimos pegar custeio agrícola. Fizemos financiamento de outras coisas, mas custeio agrícola não. E eu assisti uma aula de um rapaz falando assim que ele tinha esse hábito também, né? Um dinheiro fácil, até então, tava muito fácil. Pegava o dinheiro para custear a sua atividade ali, né? E pagava na safra seguinte e vai fazendo esse tombo, e aí ele foi pegar custeio um dia no banco e o banco não liberou. Falou, não, eu não. E ele disse que ficou pensativo, mas ao invés de ficar bravo, irritado, ele foi muito, muito maduro na situação. Foi lá e perguntou assim, tá, mas por que vocês não vão me liberar? Aí o banco, eles sabem mais às vezes do nosso negócio do que nós mesmos se a gente não faz essa análise aqui, né? Então eles têm todos os nossos números lá. Muito mais às vezes do que o próprio produtor. E aí ele falou assim, nossa, mas o seu endividamento a curto prazo é muito alto. E aí, ou seja, aumenta muito o risco. Se uma safra dá errado, ele tem que pagar uma conta muito alta na safra, né, logo em seguida, porque você colhe para pagar esse custeio, né? E se essa safra anterior aqui, para ele pagar esse custeio dá errado, ele praticamente quebra, porque o endividamento dele tá tudo ali. A parcela é muito alta para ele pagar de uma vez só. E aí ele foi repensar todo o estilo de negócio dele. E para mim, aquilo foi um mega do insight. E nós também fizemos a mesma coisa no nosso negócio, o que mudou muito. Então hoje a gente não depende mais do custeio agrícola, graças a Deus. Se precisar algum dia, claro que a gente volta. Mas agora o que a gente faz? A gente faz financiamentos a longo prazo. Até para dividir o risco, né? Boa tarde, Franciosa, tudo bom? Até para dividir o risco, porque é só para financiamentos, por exemplo, de investimentos altos, como compra de maquinário, construção do armazém, que é uma coisa mais para não se capitalizar muito e deixar esse dinheiro para a gente fazer o giro, que é a compra dos insumos para você conseguir plantar, para você conseguir colher, né? Então, assim, são coisas que a gente pega analisando o nosso DRE, porque no DRE, esse resultado em cima, gente, quando vocês vão colocar despesa, essas despesas de investimento, que é compra de máquina, construções na fazenda, elas não entram como despesas daquele ano agrícola, tá? Não é despesa do ano agrícola, ela vai lá embaixo, depois do resultado do ano agrícola, aí você vai tirar aquele investimento. Aí vai sobrar aqui o resultado o fluxo de caixa do acionista, né? Aí o que sobrou no seu caixa realmente em dinheiro. Mas esse investimento não é despesa daquele ano agrícola, porque senão você fica negativo.
né? Aí dá de entender que te deu prejuízo, mas na realidade aquele investimento não foi daquela safra, né? Não foi daquele ano agrícola. Ele é um investimento para o seu negócio. Se você quis ampliar alguma coisa, enfim, você quis fazer uma troca do seu maquinário, que é para vários anos agrícolas, correto? Então, você primeiro acha o resultado da sua atividade ali, do seu ano agrícola, para depois você tirar o que você gastou com investimento. E aqui você coloca se você teve captação de recursos, aí vai complicando um pouquinho mais, né? Mas assim, começando a basezinha ali, já dá para entender bastante o resultado. Por exemplo, o tal esse primeiro que a gente fala, receita, menos os custos operacionais, vai dar a margem líquida, né? A margem de contribuição. A margem bruta, porque depois você vai tirar a despesa, as despesas fixas e sobra a margem líquida. Essa margem de contribuição, ela mostra o grau de eficiência operacional da sua fazenda. Se ela está dando muito baixa, quer dizer que a sua operação está muito cara. Então aí você vai ver, gente, eu estou comprando insumo muito caro, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Ou eu estou vendendo muito mal, porque às vezes a minha receita também está ruim, né? Porque para você melhorar sua margem de contribuição, ou você compra melhor seus insumos, ou você vende melhor sua produção. Lembra aquela história, tem que garantir margem, É aí. Aí você tendo noção do seu histórico, você já vai saber uma margem boa. Por exemplo, meu histórico é eu gastar em torno de 20%, tô chutando aqui o valor, né, tá? 20% de defensivo. Então, quando eu vou comprar o defensivo, eu já tenho que calcular se eu tô dentro dos 20%, se eu tô melhorando a margem, que a meta é sempre melhorar, né? Ou se eu tô piorando. Se eu tô piorando, eu tenho que saber que lá, o meu resultado lá embaixo também vai ser muito pior. Porque o defensivo é um custo muito alto na minha operação. Como que eu sei disso? Porque eu já analisei os anos anteriores. Tá vendo a maturidade? Tudo vai levando a tomada de decisões mais claras e mais fáceis. Então, você sabendo as suas margens aí, tudo vai ficando melhor. Não, então tá dando 19%. É um bom preço. Como que eu garanto essa margem? Como que eu sei que eu tô tendo essa margem? Já até expliquei numa live há um tempinho já. Acho que até no meu perfil particular. Você pega o valor daquela despesa e divide pela expectativa da sua receita. E como que você faz isso? De novo, tem que conhecer sua fazenda, tem que saber quanto você produz mais ou menos, tem que saber quanto que você vende, você provavelmente vai vender, ou seja, que valor que eu consigo nesse... Vou colocar aqui no soja hoje. Eu consigo 150, então tá. Eu vendendo minha produção a R$150 em média, eu tenho X de receita. Eu tô gastando aqui, eu tô fechando o insumo em Y reais aqui. Aí eu pego esse Y, divido pelo X da receita esperada, aí vai dar minha margem lá. E como que eu vou garantir a margem? Ou eu já vendo meu soja nesse valor ali, R$150, equivalente ao que vai pagar essa despesa, né? Ou eu vou na bolsa e já faço um hedge lá. Enfim, tem N situações, gente. Isso aqui, se nós vamos viajando, vai pra... Mas assim, tudo é maturidade. Começa da onde? Conhecendo sua receita, conhecendo a sua despesa, conhecendo seu resultado. E fazendo a análise da forma correta, que é utilizando o ano agrícola. A interferência do ano agrícola na análise, ela é tremenda. Porque, como eu falei, se você pegar uma receita do ano agrícola anterior e colocar ela nesse ano agrícola, vai dar desvirtuado o seu resultado. Boa tarde, Aline, tudo bom? Então, você tem que saber também coletar os dados. Não é difícil fazer um DRE, por exemplo, que é a base, assim, eu acho que é o top do top de uma gestão. Um bom gestor agrícola tem que ter o DRE na mão. Tem que saber as suas margens, tem que saber o seu EBITDA, todos aqueles nomes bonitinhos, o NOPLAT, tem que saber. Porque tudo isso vai te nortear na tomada de decisão. Eu tô comprando bem? Tô vendendo bem? Tá? E assim, não adianta você comparar você com o seu vizinho também. Porque, eu tô vendendo a R$150 o soja, meu vizinho vendeu a 140, eu tô indo bem melhor. Você não sabe, porque você tem que saber o custo dele.
né? Porque às vezes ele tá vendendo a 140, mas o custo dele foi bem inferior ao seu. Então, às vezes, o resultado dele lá tá bem melhor que o seu, né? Ele tem menos investimento também, aí ele vai sobrar mais dinheiro em caixa. Entendeu? Às vezes é por isso que você tá enforcado e não entende por quê. Ai, nossa, mas eu compro bem, eu vendo super bem, mas eu sempre preciso pegar custeio, não consigo ter um fluxo de caixa muito tranquilo, porque às vezes você está fazendo muito investimentos na sua fazenda, que você não assim, a gente vai fazendo, vou fazer, porque a gente tem uma leve tendência a ter dinheiro na conta, achar que é dinheiro disponível, e esquece que na atividade agrícola aquilo ali não significa que é dinheiro disponível, porque às vezes vai ter conta daqui até a próxima entrada da receita para pagar, que é com aquele dinheiro ali, e aí desvirtua tudo, aí começa a dar problema de fluxo de caixa. Tá vendo? O tanto que a análise do seu DRE influencia tudo, é onde você começa a tomar as decisões mais corretas, e sempre, gente, fazer análise, tenta entender a sua região. Né? Conversa às vezes com um amigo que é produtor, se você é novo aí, e verifica qual que é o padrão de ano agrícola que vocês consideram aqui, quando que iniciou o ano agrícola de vocês aqui, e pega com base nisso. Se não tiver, você faz o seu, tá? Aí você pergunta quando que pode pegar igual o pessoal aqui, eles pegam no mês que planta, né? Começa a plantar o soja, que eles consideram a safra principal aqui, até então, né? Mudou muito o aspecto porque o milho hoje tá bem avaliado, enfim. E o algodão também entra aqui como um paralelo bem forte. Mas inicia aqui com o ano, o mês que começa a plantar o soja, dia 1º/9. Como eu falei, no Rio Grande do Sul é dia 1º de julho. Eu não sei aí pra vocês, se pra vocês é diferente. Sei que a Aline é do Tocantins, a Franciosa é do Paraná. Eu não sei se é igual. O Paraná deve ser um dos 7 também, né? Eu vi umas postagens de algumas consultorias lá do Sul. Me pareceu que era meio padrão lá, começar em um dos 7. E quem é do gado, o Samuca falou, a análise trimestral é interessante, mas eu recomendo sempre depois fazer a análise do ano, tá? E eu também faço análise picada aqui para eu entender quanto que o soja tá tendo, qual que é o lucro do soja, né? Qual que é o resultado do soja, o resultado do milho, o resultado do gado separado. Depois a gente faz o resultado da atividade como um todo, né? E aí, por isso que tem um sistema. E como que eu faço, Adriana? Como que eu sei que aquela despesa... Tá, eu anoto na minha planilha tudo, mas como que eu vou saber que é aquela despesa do soja? Como que eu vou saber que é aquela despesa do milho? Você tem que colocar uma coluna ali. No meu sistema, como eu mostrei aqui, ele separa. Cada despesa, cada receita... Eu coloco lá qual ano safra ela se refere e a qual safra se refere. Se ela é despesa geral, eu não seleciono safra nenhuma, daí ela fica sem a safra selecionada. Significa que ela é geral, daquele ano agrícola, né? Mas numa planilha você vai aumenta uma coluna lá, 2 no caso, né? Põe uma coluna do ano agrícola e uma coluna da safra. Aí toda a despesa que foi específica daquela safra, você coloca lá. E do ano agrícola você pega por data. Começa dia 1º, igual nós começamos dia 1º/9. Então toda despesa a partir do dia 1º/9 é daquele ano safra que nós estamos, né? Agora nós estamos no finalzinho do ano safra 21/22. Então essas despesas de agora tá indo no ano agrícola. Eu tô falando aqui ano safra, mas é ano agrícola 21/22. Se eu compro um defensivo hoje, que é para o ano agrícola 22/23 do soja, aí eu já lanço, por mais que ela seja hoje no ano safra, no ano agrícola 21/22, eu já coloco lá 22/23 soja, porque eu sei que ela é para lá, né? Senão fica desvirtuado, lembra? Aí se eu tô vendendo agora um estoque que eu tinha no ano passado, que foi produzido lá no ano safra 2021, eu lanço mesmo eu recebendo hoje na minha conta, ano agrícola 2021. A qual safra que se refere? Para o resultado ficar mais próximo possível da realidade. Como eu falei, é difícil um número ali representar 100% do que acontece por conta de alguns parâmetros como o ano agrícola que nós temos que adotar. É um parâmetro fictício, mas é uma forma mais interessante de fazer a análise do que pegar pelo ano civil, porque daí o ano civil dá um resultado totalmente esquisito,
Aí você não consegue analisar se você está produzindo bem, se a sua operação está boa. Você não consegue analisar se você está fazendo muito investimento em excesso além do que você pode. Aí você começa também a ter um desvirtuamento do fluxo de caixa, né? Como eu já falei lá atrás. Olha lá, ó. Tiago, eu falei disso aqui, da questão do ano agrícola, né? Até o insight de fazer uma live sobre isso foi na sua postagem lá, que eu vi que era 1 de julho e aqui é 1/9. E até eu falei que a princípio, no meu entendimento, aqui o nosso ano agrícola seria 1/8. Só que quando eu fui analisar os sistemas dos nossos clientes, quase todo mundo colocava 1/9 e aí eu acabei alterando o meu para não ficar... Uns fazem de um jeito, outros fazem do outro, e aí eu acabei adotando 1/9 também aqui. E é esse Brasilzão aí que é grande, tem muita diversidade, a gente tem que aprender a trabalhar dentro da nossa realidade ali, né, da nossa região. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu estou sempre à disposição, tá? Eu quero deixar uma tarefinha aqui para quem ficou, para quem assistiu essa live depois, né? O que vocês podem começar a fazer para ter uma gestão mais madura. Repito que quem quer enviar a mensagem que quer para mim no direct, manda lá que eu vou mandar aquele DRE que eu mostrei aqui mais simplificado. Ele tem umas partes mais complexas ali, mas é bom para vocês irem estudando e tudo. E se tiver alguma dúvida, me chama lá. Eu queria que vocês começassem, né, a anotar, como eu falei ali, dei até a sugestão. Espero que no sistema de vocês tenham essa opção do ano agrícola e da safra. Se não tiver, é interessante pedir para eles colocarem. Se não tiver, você pode pegar um campo de observação e colocar, que daí dê para você filtrar depois. Ou coloca no próprio histórico, no início do histórico, que daí depois você faz um filtro também. Arruma um jeito aí para dar conta de fazer esse filtro depois. Na planilha, inclui aí uma coluna na agrícola, uma coluna safra. E tem que sempre fazer separadinho, que na hora que você vai fazer o DRE, você vai puxar específico as despesas e receitas daquele ano agrícola, correto? É isso, o desafio é esse, tá? Uma reflexão que eu quero também deixar aqui é que fique com o radar ligado, gente, presente em tudo. Eu já falei aqui naquela live sobre os 3 P's, né? Que é preparação, planejamento e procedimento, que quando a gente sabe para que vai usar aquela informação, é mais fácil você saber lidar com ela hoje. Como que eu vou anotar isso aqui hoje para eu lá na frente conseguir extrair a informação da forma que eu quero? Às vezes o mesmo dado vai ser visto de várias formas. Você vai analisar ele para fazer um DRE, você vai analisar ele você vai enviar o livro caixa lá para a Receita, você vai fazer a análise, por exemplo, da sua operação, você vai fazer uma análise, enviar às vezes para o banco. Então, assim, tem que saber para que você vai usar aquilo ali. E cada um, às vezes, é um layout diferente, cada um quer ver a informação de uma forma diferente. Como que eu consigo lançar ela na minha planilha, no meu sistema, de uma forma que eu vou conseguir atender a todas as demandas para eu não precisar ficar buscando isso de novo, né? Então, assim, ou eu já monto um controle, 2 tipos de controle, mas eu tô com aquele documento na mão, eu já vou alimentar os 2 tipos de controle, para não precisar voltar depois. Então, assim, fiquem com o radar ligado. Olha, sempre que vocês forem lidar com algum documento, com alguma coisa da fazenda, que vocês acham que lá na frente vai precisar, ou que vocês estão... Uma coisa que me acontece muito, eu quero uma informação agora, e aí eu penso, eu tava com isso aqui nesse mesmo período do ano passado, indo atrás dessa mesma informação. Aí o que eu faço a partir de então? Eu crio uma forma de filtro, onde lá na frente eu consigo pegar. Ou eu crio um controle paralelo. E a partir dali eu fico, sempre que eu pego aquele tipo de documento, por exemplo, seguro. A gente sempre gosta de controlar o seguro aqui. Eu tenho um rapaz da fazenda que controla, né? O nosso gerente. E só que quem alimenta as planilhas sou eu que lanço no sistema as apólices, enfim, eu que coloco lá por ordem cronológica, eu coloco os alertas. Então, assim, tudo isso foi um amadurecimento. Hoje
é muito simples. Vem os alertas antes, assim, manda no e-mail, manda no celular, já avisando que vai vencer. Ele precisa saber lá quais que vão vencer. Ele já tá ali, eu já vou até passando para baixo os que já foram renovados, atualizando. No sistema também já está alimentado de uma forma que a gente consegue verificar o custo com o seguro de todas as máquinas, por ano agrícola, enfim, entendeu? Mas tudo isso é o radar ligado, fiquem com o radar ligado. Para que eu vou precisar dessa informação? Como que eu posso colocar aqui uma observação, um filtro, alguma coisa que eu vou conseguir extrair isso aqui de uma forma mais rápida? Economia de tempo, melhor produtividade, uma gestão mais eficiente. E eu venho aqui apresentar um termo, eu nem sei se existe, mas ele vai passar a existir, que é a tal da gestão consciente. Você fazer as coisas de forma consciente mesmo. O termo é bem, o nome ele explica bem o que é, mas é assim, tem o capital consciente, que é um termo recente até, mas já tem uns aninhos, mas acho que uns 5, 6 anos para trás, que vem para cá, né, que veio desse capitalismo consciente, que é a questão, não é o socialismo que a gente quer, mas é um capitalismo que cuide do meio ambiente, um capitalismo que saiba trabalhar em grupo. A questão das cooperativas é uma parte de capital consciente. Então eu venho apresentar o termo da gestão consciente, que é você saber para que você precisa daquela informação, para que você precisa daquele processo. E aí sim montar o processo, e aí sim montar todo o procedimento para você coletar essa informação lá na frente, para todas as finalidades que você quer, tá? Então, vamos ficar com o radar ligado e a gente se vê na semana que vem, gente. Beijos!